não reconhece Jesus como sendo bom. Todos reconhecem que Jesus é bom. Não reconhece? Pois é. E Jesus, é Deus que dá. e eu profetizo na sua vida que você ainda vai ser pregador aqui nessa igreja, mano. Em nome do Senhor Jesus. Que você é um homem muito inteligente. Muito inteligente. Todas as vezes que eu comento alguma coisa da palavra, você também está sempre comentando, acrescentando, isso é bom também. Você vai pegar essa palavra aqui, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, Evangelho de João, capítulo número 7. Nosso obreiro, pode segurar um pouquinho, fica à vontade, pode sentar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou te chamar novamente para você me ajudar, tá bom? Porque senão você fica ansioso. Já está ansioso, né? Mas é assim também. Quando eu tinha a idade dele, era mais ansioso do que ele ainda. Mas nós glorificamos a Deus. Agnes, você tem quantos anos, Agnes? 8? Meu Deus do céu. Então nós dois combinamos, Agnes. Porque eu comecei exatamente de 7 para 8 anos a ajudar a tia lá na igreja. Só que detalhe, eu não queria só trabalhar com a questão do vídeo ou do áudio, não. Eu já queria pregar. Com 7 anos de idade eu falava: tia, deixa eu pregar, tia, deixa eu pregar, tia, deixa eu pregar. Aí a tia falava: tá bom, prega aí. E eu não queria fazer uma mensagem de 5, 10 minutos, não, Manuel. Eu queria pregar meia hora. E mal estava aprendendo ainda. Mas é assim, é bom quando o servo de Deus tem o desejo de servir ao Senhor. O livro de João, capítulo de número 7, versículo de número 37. João capítulo 7, versículo de número 37. Jesus é bom, amém, irmãos? Amém. E além de ser bom, eu quero te dizer nesta noite que Jesus, Ele é a fonte da água viva. Esse é exatamente o título dessa mensagem nessa noite: Jesus, a fonte de água viva. João capítulo 7, versículo de número 37, diz assim a palavra do Senhor: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, faz o quê? Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, você disse Jesus, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tem sido glorificado. Porque quando Jesus vai ser glorificado, ou seja, quando Jesus vai voltar para os céus, ele vai dizer aquela palavra: não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiveres sejais vós também. Mas antes de Jesus retornar, Jesus também havia dito: não deixarei vocês sozinhos, não, enviarei para vocês o Consolador. Amém? Irmãos, quando Jesus disse essa palavra, Jesus estava ali na festa dos tabernáculos. Como assim, missionário? Jesus ia de festa? Eu volto a dizer, eu já falei, eu não sei se foi aqui que eu falei, Jesus amava a festa. Pensa numa pessoa que gostava de festa, era Jesus. Ah, missionário, Jesus gostava da festa do carnaval? Lógico que não, nem existia carnaval. Jesus gostava da festa do pula-pula, de queimar fogueira, de soltar fogueira? Não existia isso também. Festa de São João não existia. Como eu falei para os irmãos, a festa foi muito tempo depois. Quando Jesus está nessa festa aqui, a Bíblia vai dizer que os sacerdotes, eles vieram e derramaram água sobre o altar.
centuriados, eles derramaram água sobre o altar. Eles derramaram água sobre o altar, lembrando do milagre da água que saiu da rocha, quando o povo estava sedento. Foi neste momento aqui simbólico, irmãos, que Jesus se levantou e fez uma declaração que dividiria, de certa forma, a opinião das pessoas. Como assim, Antônio, que dividiria a opinião? Metade das pessoas iria ficar feliz e concordar, e a outra metade não iria concordar, ia ficar até chateado. Mas Jesus vem exatamente fala aquilo que nós lemos nesse texto da palavra de Deus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você já teve sede alguma vez na sua vida? Lógico que sim. Todo dia a gente sente sede. E sabe qual é o momento que você vai achar a água mais gostosa? Sabe o momento que você vai achar a água mais prazerosa? Sabe o momento que você vai achar a água mais refrescante? É quando você está com muita sede. Quando você está com muita sede e você bebe um copo de água, aquela água desce, meu Deus, como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo que você já teria experimentado. Quer saber o sabor de uma água, o valor de uma água? Fique muito tempo sem bebê-la, que aí você vai perceber o valor que tem uma água. É por isso que eu quero falar nesta noite sobre algumas verdades que revelam o poder da fonte da água viva, que é Jesus. Jesus é o que, irmãos? Jesus é a fonte de água viva. O que tem faltado hoje às pessoas? O que tem feito com que as pessoas se tornem hoje ansiosas, preocupadas? O que faz com que as pessoas percam algumas vezes a paz, o sossego, a tranquilidade? Certamente é porque falta alguma coisa para a pessoa. Quando falta alguma coisa para nós, e aquilo que falta é uma coisa muito preocupante, não, necessária, a gente fica ansioso. E essa ansiedade, ela é até comum. Ela não deve dominar a nossa vida. A ansiedade não deve dominar a nossa vida. A preocupação não deve dominar a nossa vida. Mas quando falta alguma coisa que nós consideramos importantes, a gente fica desejosos que se resolva aquilo, ou que a gente alcance aquilo. É por isso que eu falei para vocês, quando a gente está com uma sede muito grande, a comida não vai resolver o problema. Pode ser a melhor comida do mundo, mas quando você está com sede, nada vai deixar você mais satisfeito do que a água. Eu estava pensando para vocês o que é sede, para você o que é sede. Eu fui procurar na definição de sede no dicionário normal, encontrei a seguinte definição: sede é um mecanismo de sobrevivência que avisa o organismo da falta de água. Sede é algo útil, porque a sede chega para você e fala assim: olha, está na hora de você beber água. Está na hora de você resolver alguma coisa no seu sentido. E eu fui ver também outro significado da palavra sede, e vi que sede também tem um sentido figurado. Sede também é uma vontade intensa de alguma coisa. Então nós podemos sentir a sede de água, mas também nós podemos sentir
alguma coisa que venha suprir uma necessidade nossa. Porque nós não temos só a necessidade física. A necessidade física eu resolvo com água. É ou não é, irmãos? Você resolve com água. Mas a necessidade que não é de água, ela só vai ser suprida de outra forma. Então a sede tem um sentido também figurado, uma vontade intensa ou uma ambição de alguma coisa. É por isso que Jesus, no meio daquelas pessoas, vai dizer no versículo 37: se alguém tem sede. Do que Jesus estava falando, Antônio Carlos? Era da sede física de água, missionária? Seria? Missionária? Eu senti sede, missionária, por gentileza. Missionária vai pegar um pouco de água porque eu senti sede. Mas como eu estava falando, será do que Jesus está tratando aqui? Será se dessa sede que eu senti agora, dessa sede física? Não foi disso que Jesus estava falando. Muitos estudiosos conectam esse convite que Jesus fez à história de Moisés. A história de Moisés, que os irmãos que já leram a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 17, vão ver que quando o povo em certo momento sentiu sede, obrigado missionário, Deus te abençoe, que mulher abençoada, te amo. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel, andando pelo deserto, veio a sentir sede, eles não pediram água para Moisés, eles não pediram água para Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram apenas a reclamar. Você costuma reclamar quando você não tem as suas necessidades supridas? Seja sincero, quem costuma reclamar aí quando não tem suas necessidades supridas? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quando eu não tenho as minhas necessidades supridas, eu não quero nem saber, eu quero que alguém resolva a minha necessidade. Então muitos estudiosos conectam esse convite que Jesus fez à história lá do povo de Israel que estava no deserto com sede, e eles conectam essa história do momento que aconteceu em Êxodo capítulo 17, que o povo está com sede, vem e reclama com Moisés, e a Bíblia fala que Moisés, no capítulo 17, vai fazer o que Deus mandou ele fazer: tocar na rocha. Na realidade, para ser mais exato, neste momento Deus mandou ele bater na rocha. E a Bíblia fala que quando Moisés bate na rocha, a Bíblia vai dizer que a água começa a sair da rocha. Então, para quê? Para exatamente suprir a necessidade daquelas pessoas. Como eu falei para os irmãos, isso vai acontecer na caminhada do povo do deserto por 2 vezes. Quantas vezes, irmãos? 2. A primeira vez, Deus mandou Moisés bater na rocha. E quando Moisés bateu na rocha, a Bíblia fala que a água saiu da rocha. Mas vai acontecer a segunda vez novamente, do povo estar com sede. Já vai ser em Números capítulo 20. E diz assim, isso vai acontecer anos depois, né? Foi em outro local, foi em outro momento, foi em outra circunstância. O povo novamente, como sempre faz, voltou a reclamar. Irmãos, coloca uma coisa no teu coração: para de reclamar, meu irmão.
porque as coisas estão dando erradas na minha vida, porque os problemas são muitos, as dificuldades são muitas, por isso, por aquilo, irmãos, para de reclamar. A Bíblia diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Como eu falei para vocês, para os irmãos, o povo vai novamente sentir sede, volta novamente a Moisés, só que nesse momento o povo volta um pouco revoltado, chateado, reclamando mais uma vez. Só que dessa vez, preste muita atenção nisso aqui que eu vou lhe falar. Não sei se você já ouviu essas duas passagens bíblicas. No primeiro momento que faltou água, Deus mandou o povo fazer o que com a rocha? Fazer o quê? Bater na rocha. Bata na rocha. Moisés bateu. Só que se você for ver aí no livro de Números, capítulo 20, versículo 8, vai estar escrito assim, que Deus falou, falai a rocha. Já é bater? Não. Na primeira vez foi bater, na segunda vez Deus falou assim, fale a rocha. Só que a Bíblia fala que Moisés já andava tão irritado com o povo que reclamava tanto, irmãos, que Moisés, irritado com a rebeldia do povo, Moisés desobedeceu a ordem de Deus. E a Bíblia fala que Moisés foi e bateu na rocha. E além de bater, a Bíblia vai dizer que ele bateu foi 2 vezes com o cajado. A água, como a primeira vez, saiu novamente para suprir a necessidade das pessoas. Para suprir a necessidade das pessoas. Só que agora ele bateu na rocha. A água saiu, supriu novamente a necessidade das pessoas. Só que o que Deus tinha mandado para ele fazer, irmãos? Falar a rocha. Aqui eu entendo uma coisa: vai ter momentos na nossa vida que você realmente vai ter que ser mais, não fala agressivo, Deus me dá aqui a palavra, Senhor, mas você vai ter que ser mais enérgico, vai ter que ser mais decidido, vai ter que se levantar mesmo e enfrentar as dificuldades. É isso que é bater na rocha, é estar disposto a enfrentar o problema para resolver o seu problema. Só que vai ter muitos momentos na nossa vida que a gente tem que fazer o inverso. A gente tem que acalmar o nosso coração, entregar o nosso caminho ao Senhor e descansar nele. Foi por isso que Deus falou para Moisés: fale a rocha. Moisés, irritado com a rebeldia do povo, desobedece, bate na rocha, bate 2 vezes com o cajado. Realmente a água novamente sai como saiu da primeira vez. O povo bebeu como da primeira vez. Mas sabe o que vai acontecer? Moisés vai ser punido por Deus por não seguir a instrução exata que Deus deu. Aqui eu entendo uma coisa, irmãos. Você tem alguma coisa para resolver na sua vida? Quem tem alguma coisa para resolver algum problema? Quem não tiver aqui, depois você me fala como é que faz para não ter problema. Vários problemas, mamãe? Pois é. Mas sabe o que você tem que fazer agora? Você tem que fazer, meu querido, minha querida, aquilo que a Bíblia fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Moisés não obedeceu a ordem de Deus, ao invés de falar, foi lá e bateu. Moisés tentou agora resolver o problema com sua própria força, com suas próprias mãos. Todas as vezes que você querer agir pela sua própria força,
Todas as vezes que você querer resolver o seu problema com sua, diga-se de passagem, capacidade, que você de repente até tem, mas muitas vezes não resolve o problema, vai acontecer isso. E a Bíblia vai dizer que Moisés, por causa disso, Deus vai dizer a Moisés para ele não entrar na terra prometida. Deus vai mostrar a terra para Moisés e perguntar assim: Moisés, você viu a terra? Moisés vai dizer: vi sim, Senhor. Pois é, mas você não vai entrar nessa terra. Será porque Moisés não conseguiu possuir aquilo que durante 40 anos ele esperou? Por conta de desobediência, por conta de não seguir a orientação de Deus. Todas as vezes que eu ou você queremos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças, com as nossas próprias decisões, nós vamos pagar um preço, e talvez um preço alto. Mas Jesus está no meio daquele povo agora dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que o missionário Jesus falou isso? Jesus falou isso porque ele é capaz de saciar a sede, talvez não física, que você pode saciar com um copo de água, mas Jesus estava falando: eu sou aquele que posso matar a tua sede, eu sou aquele que posso resolver os teus problemas, eu sou aquele que posso sanar as dificuldades que você tem, eu sou aquele que pode dar a você a resposta que tanto você precisa. Jesus, irmãos, ele sacia a sede do coração humano. E eu quero te dizer nessa noite: se você tem sede, venha até Jesus e beba da água da vida que é Jesus. Todos nós temos uma sede interior que nada neste mundo pode saciar, irmãos. Não é só você não, todo ser humano. Olha isso que eu estou te falando. Todo ser humano, ele busca preencher um vazio. Cada um de nós temos um vazio dentro de nós, mas esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Eu vou repetir para você entender. Esse vazio que muitas vezes você sente no seu coração, só Deus pode preencher esse vazio. Muitas pessoas procuram preencher o vazio da alma, do seu coração, com prazer, outros com dinheiro, outros com sucesso, outro preencher esse vazio talvez com o sexo errado. Jesus é o único capaz de saciar a alma sedenta. Jesus não apenas oferece um gole de consolo, mas Jesus é uma fonte permanente de vida. Sabe uma coisa, uma sede que a pessoa tem e que nunca vai ser suprido por dinheiro, por bens, por fama, por prazeres, é a sede espiritual. Todos nós temos essa sede espiritual, essa sede no nosso coração. Só Jesus pode suprir. Então, para preenchermos, para resolvermos essa questão da sede espiritual, devemos procurar Jesus. E Jesus, diga-se de passagem, nunca rejeita quem tem sede dele. Pelo contrário, Jesus convida aquele que tem sede: venha a mim e beba. O mundo pode te oferecer poços rasos, mas Jesus vai te oferecer, meu irmão, minha irmã, uma fonte eterna. Jesus, ele é a fonte da vida que nunca se esgota, irmãos. Olha o que diz aí o verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre.
Jesus diz para você: quem crê em mim, quem entrega a sua vida a mim, quem busca a mim, eu supro cada uma das suas necessidades. O Senhor diz a você nesta noite: se você tem algum vazio dentro do seu coração, é só Jesus que pode suprir esse vazio. Porque Jesus não apenas dá água, Ele nos faz, na realidade, canais de vida. Porque Jesus vai dizer: aquele que crê em Jesus, ele se torna uma fonte, um instrumento para abençoar outras pessoas. Quando você se alimenta da água que é Jesus, você tem a capacidade de levar esta água para outras pessoas, para a sua família, para a sua casa, para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus colegas. Você pode suprir não a necessidade de água, mas a necessidade que as pessoas têm de conhecer a verdadeira água da vida, que é o Senhor Jesus. Irmãos, quando o Espírito Santo habita em nós, ele traz alegria, ele traz paz, ele traz poder, ele traz propósito. A presença do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, transforma o que antes era deserto em jardim. Meu irmão, minha irmã, a alma que antes era seca se torna um rio que, diga-se de passagem, transborda para a vida. Jesus não apenas mata a sede, ele transforma o sedento em uma fonte viva. E sabe o que vai acontecer? Essa água nunca seca, pelo contrário, lhe protege das adversidades da vida ou dos problemas da vida. Irmãos, tem uma coisa que todos nós precisamos ter: é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Eu e você teremos sede não da água, como eu falei, mas sede de alguma coisa que só o Espírito Santo pode preencher. Jesus derrama o Espírito Santo sobre todos aqueles que creem nele. Sabe por quê? No versículo 39 está escrito assim: e isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o que Jesus falou no verso de número 38? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Então esses rios de água viva só vai correr quando você tem exatamente o Espírito Santo. Porque ele vai dizer: isso diz do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Há uma promessa, irmãos, do Espírito Santo para mim e para você. A promessa do Espírito Santo é para todos que recebem a Jesus, para todos os que creem em Jesus. O Espírito Santo, irmãos, é o selo da salvação e a força para a vida cristã. Irmãos, o Espírito Santo, ele traz poder para transformar e, de certa forma, e dar consolo para você continuar. Eu não sei se já aconteceu algum momento, alguma vez na sua vida, mas você já pensou alguma vez em desistir? Quem já pensou em desistir de alguma coisa alguma vez? Todos nós já pensamos em desistir. Mas sabe, na nossa vida cristã, talvez a gente sinta a vontade até de desistir de percorrer, de andar no caminho. Mas o Espírito Santo diz a você nessa noite: ele te dá força,
O Espírito Santo renova o cansado, orienta o confuso e fortalece o fraco. Irmãos, Jesus foi glorificado para que o Espírito Santo fosse derramado. A Bíblia fala que Jesus falou: não vos deixarei órfãos, enviarei para vocês o Espírito Santo. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário ali, ele abre um caminho para que o céu se tornasse acessível e para que o Espírito Santo descesse e habitasse em nós. Eu quero dizer para você nessa noite que quem crê em Jesus não vive, irmãos, de aparência, vive se transbordando da presença do Espírito Santo. Aquela multidão que estava ali ouviu durante a festa, mas poucos entenderam o que Jesus dizia. Todo mundo ouviu quando Jesus falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas ele não falava da água natural, mas da vida espiritual. Talvez hoje, nessa noite, essa mesma voz continua chamando: se alguém quer vir a mim, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Talvez a tua alma, irmãos, esteja cansada, a tua fé enfraquecida, teu coração seco, mas Jesus ainda é a fonte que nunca seca. Ele sacia o coração, renova a fé e faz brotar rios de água viva onde só havia deserto. Existe uma música, essa música ela é de um grupo diante do trono. Essa música chama-se Águas Purificadoras. Eu gostaria, é o quê? Eu gostaria que você ouvisse essa música agora. Nós vamos estar soltando essa música. O meu obreiro Abner vai estar mostrando a letra dessa música para todos vocês acompanhar em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui fácil. Aleluia. Glória a Deus. Preste bastante atenção na letra dessa música. Amor,
Senhor. Tu és a fonte de água viva, Pai. Cante. Existe um rio. Se coloque de pé neste momento, vamos cantar de pé. Que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que correm no trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Neste lugar, diga a Ele nesta noite que você quer beber. Quero beber o teu rio, Senhor. Sacia a sede, sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a rio, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a água da vida. Jesus supre cada uma das suas necessidades. Aleluia. E fui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que correm no trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Deixa ele passar aí na tua vida, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Diga a Ele que você quer beber dessa água. Quero beber o teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o Senhor. Oh, aleluia. Queremos beber, Senhor, esta água. Queremos que o Senhor supra, Senhor, a necessidade do nosso coração, Pai. Deus, supra o vazio que esteja no coração desta pessoa que ouve agora. Deus, que o Senhor supra as necessidades de cada um. Oh, aleluia. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Pai, muito obrigado pelo Senhor nessa noite ter trazido ao nosso coração essa palavra. Que o Senhor venha nessa noite abençoar cada irmão que esteja aqui.